momentos se vão e a bênção vai com ela, com esses momentos. Mas se você permanece no Senhor, crendo no Senhor, humilhando-se diante da presença do Senhor, aleluia, está declarado que a tua bênção te acompanhará por toda a tua vida. E não importa as dificuldades que tu vai passar nessa vida, o Senhor multiplicará as tuas prosperidades, o Senhor multiplicará a tua geração, o Senhor multiplicará a tua bênção, porque bênção é multiplicação, é bênção, é poder concedido, aleluia. Ainda que você esteja desgastado por essa vida, porque Jacó, depois que ele engana e consegue pegar a bênção da primogenitude, né? O Deus te abençoe do pai dele, seja sobre você a bênção de Abraão. E na hora que ele recebeu aquilo que para outros era tão simples, grande coisa, um pai colocando as mãos e falando, receba a bênção que foi dada a Abraão, uma bênção. Porque herança mesmo de terra, Jacó não ficou nela, ele fugiu. Herança mesmo de propriedades, Jacó não ficou na herança, ele fugiu. Ele teve que fugir, mas ele recebeu a palavra de bênção. Ele recebeu a palavra de bênção, e mesmo ele saindo de casa, sem ter nada nas mãos, ele saiu com a maior mochila nas costas. A mochila chamada bênção. Maior tesouro, bênção. E aonde ele foi, por mais que ele sofreu, por mais que ele foi enganado, tudo que Jacó fazia, ele prosperava, aleluia. Tudo que Jacó fazia, ele era próspero, aleluia. O importante é ter bênção. E por mais que Jacó sofreu na vida dele, na geração dele é que Jesus realmente, Deus escolheu o povo eleito. Então aqui em Malaquias, no versículo 3 fala, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto, aos demônios, aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo da impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Ainda que o ímpio quer construir, há um Deus que quando Ele quer, Ele constrói e destrói. Ninguém pode como o Senhor. Se nós confiarmos que em Deus está o poder, nunca seremos abatidos na alma. Eu cansei de acreditar que a inveja tem poder. Eu cansei de acreditar que o mau humor dos outros nos atinge. Eu cansei de acreditar que a maldade é soberana sobre a vida do justo. Não é. Se Deus permite o ímpio te perseguir, é porque Deus quer que você corra em direção da tua vitória. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Na vida do justo, Satanás não tem poder. Aleluia. Na vida do justo, quem tem o poder é Deus. Deus tem o poder sobre a tua vida. Deus concede a você o poder, aleluia, para alcançar a multiplicação, a prosperidade, o sucesso, muitos frutos. Deus te concede bênçãos. Ainda que você esteja cansadinho, abatidinho fisicamente, a tua alma é vitoriosa. Tu és luz desse mundo, tempero dessa terra. O Senhor te colocou realmente para temperar essa terra, para iluminar essas nações que estão aí. E o Senhor continua. Os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai, o céu é seu Senhor, e eu sou o pai, e onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que
desprezais o meu nome, dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, dizeis, em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. As pessoas levam o pior para o Senhor. Eu não estou falando em dinheiro, não. Estou falando em unção, estou falando em louvores, estou falando em dignidade, em alma. As pessoas vão para qualquer igreja com o coração corrompido e não quer libertação, quer manipular pastores, dominar sacerdotes. Quem domina a vida da igreja é o Espírito Santo. E ainda que o seu irmão, a sua irmã em Cristo, que eles se acham irmãos, né? Estão oferecendo para o Senhor coisas desagradáveis. Faça a tua parte. Ofereça para o Senhor o teu melhor. O teu melhor não é aquilo que Deus merece, mas é o máximo que você consegue dar para Ele. É o teu melhor. Oferece para o Senhor o teu melhor. Ao deitar-se, não fica, sabe, mergulhado em pensamentos corrosivos, destrutivos, pecaminosos. Medita no Senhor. Em tudo que você for agir, não age para perseguir, destruir a vida de um justo, de uma nação que está para nascer. Se controla. Coloca no Senhor a tua confiança e santifica os vossos atos e o vosso coração. Põe no Senhor o teu pensamento, as tuas atitudes, as tuas ações, para que em você possa habitar a grandeza da vontade de Deus. E o Senhor continua, porque quando trazeis animal cego para o sacrificar, não faz mal, e quando ofereceis o coxo e o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Na época, era levado para sacrifício, o Senhor pedia o melhor cordeirinho, sem manchas, sem defeito físico, né, para oferecer a Deus. Que era o modo de chegar a Deus. Significando Jesus Cristo, perfeito, sem manchas, sem mácula, sem defeito. Mas o povo estava tão egoísta, tão miserento, que dentro da prosperidade que Deus havia dado, ficaram egoístas. Estavam dentro daquela prosperidade porque Deus havia dado. Daí eles iam lá no meio do rebanho que Deus havia dado, procurava, sabe, o cordeirinho defeituoso, cego, coxo, manchado, para levar a sacrifício. Sabe aquilo lá? Vamos levar o pior.
nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda de balde de fogo no altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão oblação. Ah, Senhor, se houver quebrantamento, o Senhor aceita. Gente, Deus é realmente o exemplo de humildade. Porque se alguém faz alguma coisa para alguém, as pessoas falam, eu nunca mais vou perdoar. Essa frase, o que eu já escutei, eu nunca mais perdoei. Temos que falar que perdoa e não perdoa nada também. Fala, já perdoei, mas olha, enquanto não desconta 100 vezes, não vai. E, gente, é uma coisa incrível. Perdoar ainda ou não perdoar algo que foi realmente feito contra outra pessoa, ainda é de se pensar. Mas hoje, o ser humano, ele pensa que o outro pensou, que vai pensar em fazer, e já fica com raiva. Olha, se for avaliar hoje, é uma loucura. Loucura é excesso de pecados, pela Bíblia. Louco, pela palavra de Deus, é uma pessoa que está endemoniada, possuída por muitos demônios. Mas veja bem, as pessoas inventam uma coisa, acham que a gente tem que saber o que elas inventaram, senão eles ficam com raiva da gente. Não é assim. As pessoas inventam que a gente olhou, que a gente não olhou, que a gente gostou, que a gente não gostou. Hoje em dia as pessoas inventam. Eu sou pega, junto com a pastora Cláudia, de surpresa. As pessoas falam assim, pastora, você não gostou daquilo? Eu falo, mas amado, eu nem vi como eu vou gostar ou deixar de gostar. Pastora, você olhou torto. Eu falo, desculpa se meu olho foi para um lado ou para o outro, mas eu nem te vi. Você pensou isso de mim? Eu falo, como eu posso ter pensado isso se você nem fazia parte do meu pensamento? Aí a pessoa se ofende em dobro, né?